Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas origens de uma das filosofias mais incríveis do mundo, o taoísmo. É uma jornada que, de verdade, pode mudar a forma como a gente enxerga o universo e o nosso lugar nele. E para começar, já lanço uma provocação. Será que uma civilização inteira consegue se desenvolver, prosperar, sem a ideia de um Deus criador? A gente está tão acostumado com essa figura central, né? Mas e se ela não fosse essencial? Pois é, a resposta é um grande sim. E não foi por pouco tempo. Durante séculos, a China antiga construiu toda a sua base em sistemas filosóficos e não na adoração a um Deus criador. Bora entender como isso aconteceu. Para a gente entender o taoísmo, a gente precisa cavar um pouco mais fundo, sabe? Voltar lá nas raízes, em duas crenças bem antigas que foram o alicerce de todo o pensamento chinês. A base de tudo estava aqui, olha só. Primeiro, a crença de que os espíritos dos antepassados continuavam por aqui, influenciando a sorte e o destino de quem estava vivo. E segundo, o respeito pelo céu. Mas atenção, não era um Deus com barba sentado num trono. Era uma força cósmica, gigante, impessoal, que simplesmente regia tudo. Ok, então a gente tem essas duas crenças. E aí surge um texto que pega tudo isso, organiza e simplesmente muda o jogo para sempre, abrindo as portas para o que a gente conhece hoje como taoísmo. E esse texto é o I Ching. A sacada dele foi genial, para dizer o mínimo. Pensa assim, tudo no universo está sempre mudando, como um rio que não para de correr. Mas, e aqui que está o pulo do gato, todo esse fluxo acontece dentro de um sistema maior, uma estrutura que é eterna e que ela sim não muda nunca. E foi justamente essa ideia, sabe, de ter um sistema fixo por trás de toda essa aparente bagunça da criação que deu origem a uma das filosofias mais profundas que existem. E tudo isso graças a uma pessoa. Essa pessoa era o filósofo Lao Tzu. Ele ficou fascinado com o I Ching e decidiu dar um nome para esse tal sistema eterno que governa tudo. E o nome que ele deu foi Tao. Tá, mas o que é o Tao, afinal? Pensa nele como o caminho. É a regra do jogo, a estrutura permanente do universo, e a grande virada de chave do Lao Tzu foi perceber que o segredo da paz não é lutar contra a correnteza, mas sim se deixar levar por ela. Sabe, ser como a água, que se adapta, que contorna, que flui em harmonia. Certo, mas como essa mudança toda acontece? De onde vem esse movimento? Bom, segundo o taoísmo, tudo é movido pela dança de duas forças. Elas são opostas, mas na verdade se completam. O Yang, que é a energia ativa, a luz, e o Yin, que é a energia passiva, a escuridão. E o mais incrível aqui é a forma como eles encaram o bem e o mal. Não é uma guerra, sabe, como a gente costuma ver. É mais como uma parceria, um equilíbrio necessário. A luz só existe por causa da escuridão. E olha que detalhe genial no símbolo. Aquele pontinho de cor oposta em cada lado. Quer dizer que nada é 100% puro. Sempre existe um pouco de um no outro. E toda essa sabedoria, o Lao Tzu conseguiu condensar num livrinho pequeno, mas de um poder imenso, o famoso Tao Te Ching. E logo no comecinho ele já solta essa: o Tao que pode ser descrito não é o Tao eterno. Uau! O que ele quer dizer com isso? Que a verdadeira essência do universo está além das nossas palavras. É algo para a gente sentir, vivenciar, e não para tentar encaixar numa definição de dicionário. Beleza. Então, fica claro que o taoísmo começou como uma filosofia, uma forma de ver o mundo. Mas aí fica a pergunta: como que isso virou uma religião, com templos, rituais, sacerdotes e tudo mais? Essa evolução não foi da noite para o dia, claro. Foi uma jornada longa. Começou lá atrás com as crenças nos ancestrais, passou pela codificação no Livro das Mutações, aí veio o Lao Tzu e definiu o Tao, e só séculos depois é que rituais foram se juntando, até que lá no século VII o taoísmo se tornou a religião oficial do Império Chinês. Uma baita transformação. E agora, para fechar, vamos pensar um pouco no que essa filosofia tão antiga pode nos dizer hoje. Então, o que a gente viu hoje? Primeiro, que o pensamento chinês se baseou na filosofia e não na ideia de um Deus criador. Vimos que o Tao é o caminho, a estrutura imutável do universo. E aprendemos que a harmonia não vem de escolher um lado, mas de equilibrar os opostos, o Yin e o Yang. E por fim, acompanhamos essa incrível transformação do taoísmo, de filosofia para religião. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. No nosso mundo, que está cada vez mais polarizado, mais 8 ou 80, o que será que a gente pode aprender com essa busca milenar pelo equilíbrio? E aí, curtiu essa nossa conversa sobre as origens do taoísmo?
Se sim, não esquece de seguir a gente, deixar aquela curtida para fortalecer, comentar o que achou e, claro, compartilhar com quem também possa se interessar. A gente se vê na próxima. Valeu!